Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo com vocês? Professor Davi aqui mais uma vez. Espero que você e vocês estejam bem aí, tá? Vamos para mais uma aula. Essa aula terá nosso foco de there is e there are, tá certo? Tem a ou existe, ok? Esse é o foco. There is é tudo que envolver existência, haver alguma coisa em algum lugar ou ter alguma coisa em algum lugar, só que no singular. Já o there are é essa mesma coisa, só que no plural, ok? Então, pega a ideia de que tem a ou existe, já aqui embaixo tem a ou existem, tudo que envolver plural, certo? Vamos lá então. Lembre-se de dar uma pausa e já copiar tudo que tá aqui, tá? Deu a pausa? Vamos lá. Usamos os termos assim para indicar a existência de algo em algum lugar. Entendemos seu significado como tem a ou existe, sendo there is para singular e there are para plural. Então você quer falar que tem alguma coisa em algum lugar? There is. Agora tem algumas coisas em algum lugar? There are, ok? O assunto é variado em três formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Então, muito básico, eu tenho there is a cat on the wall. Tem, né? Esses dois caras trabalham juntos como uma dupla. Tem um gato no muro, ok? There is a cat on the wall. There is a cat on the wall, né? Então, pega essa mesma frase, leia várias vezes, repita comigo, até você ler com a perfeição que você está buscando, tá? There is a cat on the wall. There is a cat on the wall, ok? Próxima de baixo aqui. There is a dog on the street. There is a dog on the street. Última. There is a person on the sidewalk. There is a person on the sidewalk. Já falei em algumas aulas que a leitura do THE pode ser substituída com D, a letra D, tá? Quando lendo rápido, em sequência, ok? Então, lendo sem pausa. There is a person on the sidewalk. There is a person on the sidewalk. Ok? Foi quase imperceptível. Acho que você não conseguiu nem ouvir direito esse D que eu soltei aí, bem pequenininho, no meio da frase. Certo, pessoal? Então, vamos lá. As três frases que eu tive aqui são as três afirmativas, certo? Então eu estou afirmando, nessas três ocasiões eu tenho a mesma situação sendo afirmada, ok? Vamos lá então. Agora eu vou fazer mais três frases, as mesmas três frases aqui, fazendo o quê? Negando. Então vamos lá. There is not a cat on the wall. Não tem um gato no muro. Não tem um gato no muro. There's not a cat on the wall. Essa junção de not com a cria o nora, né? Que é uma palavrinha muito comum, muito simples que a gente ouve por aí, né? É uma junção silábica. A gente junta o fim de uma coisa com o começo de outra e forma uma sílaba nova. Esse not a vira nora. Então olha só. There is not a cat on the wall, né? T com O também. Cat on the wall. There is not a cat on the wall. There is not a cat on the wall. Ok? Beleza, a próxima aqui. There is not a dog on the street. Claro, G com O também junta os dois, tá? Conecte os dois, né? Pra fazer outra sílaba aí, que vai ser a sílaba gone, né? There is not a dog on the street. There is not a dog on the street. Eu não li there is not a dog on the street. Não, eu juntei tudo. E juntando tudo fica there is not a dog on the street. Ok? There is not a dog on the street. Última frase aqui. There is a person on the sidewalk. There is not a person on the sidewalk. O que é sidewalk, pessoal? Walk é onde você anda, né? I walk, eu ando. Walk é o verbo andar, caminhar e passear. As três coisas é walk, ok? Andar, caminhar e passear. Mas, o que significa side? Já falei aqui pra quase todo mundo. Side significa lado, certo? Então, sidewalk é o lado que você anda de uma rua. Qual é o lado que você anda da rua? Não é calçada? Então, sidewalk é calçada. Já gruda isso daí na cabeça. Não perde essa palavra, é uma a mais no seu vocabulário, ok? Repete comigo. Sidewalk, sidewalk, ok? Vou fazer uma observação aqui que eu acho que é importante. Já falei pra muitas turmas o que é silent E, que é o E silencioso que vai no fim das palavras. Então, por exemplo, se tem uma palavra que termina com E, eu não vou ler a letra E. Eu finjo que ela nem tá lá e ela vai ter um silêncio, né? Side, side. Eu termino no D. Então a minha leitura se finda no D. Eu leio side. Eu nunca leio side ou side. Não, side, ok? Então, se eu for usar uma palavra que seja variada desta, né? Eu extrair desta daqui como sidewalk.
Eu continuo não lendo a letra E, tá ok? Ah, mas agora não tá no final, tá no meio. Ainda assim, a original, a original de onde ela de onde ela veio, né, digamos assim, tá no fim. Então, mesmo que aqui seja no meio, né, eu não vou ler. Então eu leio sidewalk, ok? Do D para o U, porque o W tem som de U no inglês, né? Então, sidewalk é a minha calçada, certo, galera? Maravilha, continuando então. Vamos ler aqui, uma por uma, mais uma vez, tá? There is a cat on the sidewalk. There is not a cat on the sidewalk. There is a dog on the street. There is not a dog on the street. There is a person on the sidewalk. There is not a person on the sidewalk. Não tem uma pessoa na calçada, ok? Então, professor, eu ouvi dizer que pessoa era people, não era? Muito bem. Person é a minha pessoa, enquanto people, né? People é pessoas no plural, entenderam a diferença? É por isso que eu falei person e não people. Beleza? Enfim, última parte aqui vai ser o que? Interrogando, ok? Então vamos lá, as mesmas frases, vamos trabalhar no mesmo lugar. Eu sempre digo isso durante as aulas, é melhor que você trabalhe com uma frase só, em N situações diferentes e domine aquelas situações, do que trabalhe com 400 frases e não decore nenhuma, e não aprenda nada, e não extraia nada de útil daquilo, ok? Então voltando aqui, a primeira frase é There is a cat on the wall. Tem um gato no muro, né? Lembrando que wall, o que significa wall? Ó, aqui, ó, nossa listinha de vocabulário, né? Wall significa muro ou o quê? Parede, tá? Então, enfim, there is a cat on the wall. Vou fazer assim, ó. Is there a cat on the wall? Opa. Tem um gato no muro? Tem um gato no muro? Para fazer essa pergunta, eu falo Is there a cat on the wall? Is there a cat on the wall? Certo? Quando você for ler isso daqui, seja repetindo o que eu tô falando ou por conta própria, coloque ênfase, tá? Isso aqui é a palavra-chave, ênfase. Saiba enfatizar a palavra certa, saiba transmitir a mensagem da mesma forma que você transmitiria no português. No português eu falo, o cara tava lá. Então em inglês coloque ênfase também, o cara tava lá. The dude was there, sabe? Tinha um gato no muro, tinha um gato em cima do muro, você acredita? Man, there was a cat on the wall, can you believe it? Ok? Então, você tem que colocar ênfase e transmitir algo de forma natural. Foge daquela robótica, né? De fingir que é um robô e tal, e lendo tintim por tintim. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. E o inglês que você vai ter vai ser um inglês bem travado, pra ser sincero, né? Então, quanto mais a gente foge dessa ideia de ler coisas separadamente, dando pausas fonéticas, mais você se afunda em um inglês ruim, tá? Professor, o que você quis dizer com pausa fonética? Eu sempre falo isso durante as aulas, né? Pausas aonde não tem, você não deve dar. Então, olha só, eu junto R com I, né? Então, there is, né? Eu junto T com A, nora, né? Eu junto T com O de novo aqui, ó, tone, né? Então, olha assim, ó, there is a cat on the wall, and only there is not a cat on the wall. There is not a cat on the wall, né? Que essa aqui é negando, claro. There is not a cat on the wall. There is not a cat on the wall. Só corrigindo. Certo, pessoal? Espero que tenha feito sentido. Vou continuar aqui, né? Tem um cachorro na rua. There is a dog on the street. Então, is there a dog on the street? Eita. Maravilha. Aqui foi uma frase já interrogando, perguntando, Is there a dog on the street? Is there a dog on the street? Tem um cachorro na rua? Tem um cachorro na rua? Sabe? Então, is there a dog on the street? Eu já falei isso em outras aulas, eu vou dizer pra vocês o seguinte, não basta você trocar o seu fonema e falar de uma forma diferente e achar que vai virar pergunta. No inglês, para que algo torne-se uma pergunta, você precisa estar modificando um pouquinho só a tua frase. Aí você fala diferente, agora sim você tem a pergunta, antes você não tinha. Então olha só, se eu falar There is a dog on the street, achando que já é pergunta, até que eu soei como pergunta, mas a frase não estava criada para uma pergunta, né? Ela não foi feita para a pergunta. Ela vai ser feita para a pergunta quando eu fizer a inversão do to be com o outro carinha que estava lá presente, o outro artigo, né? Então, enfim, só deixando uma coisa clara aqui. Quando tiver to be na sua frase e você quiser transformar aquilo em uma pergunta, por exemplo, eu sou professor, I am teacher.
que é em pergunta. Eu sou o professor, é só você inverter o to be com o sujeito. Am I teacher? Am I teacher, né? Assim como eu fiz aqui. There is. Is there? Né? Eu sempre inverto o to be para transformar algo em pergunta. Professor, o que é o to be? To be é am, are, is. Tá? Esses três caras são inversíveis, digamos assim. Quando o assunto fazer pergunta, não precisa colocar do, nem does, nem did, nem nada. Só inverte ele que já vai ser uma pergunta. Ok? Assim como eu fiz aqui. Bom, a última aqui. Is there a person on the sidewalk? Tem uma pessoa na calçada? Is there a person on the sidewalk? Is there a person on the sidewalk? Ok? A frase é boba, a frase é muito bobinha. Essa aqui pode ser que nem se aplique tanto assim na realidade de cada um de vocês. Mas ainda assim, a proposta é a mesma. É você desbravar o existir, o haver algo em algum lugar, o ter algo em algum lugar, né? Bom, as três frases que deram pauta para todas as outras, elas estão no singular, tá? Olha só. There is e there is. Então, todas elas estão no singular, porque foi is quem eu usei, né? Esse carinha aqui. O outro que eu uso para plural é are, tá? Então era só colocar are aqui, que tornaria plural o nosso artigo, mas não a frase inteira. Então, professor, como é que eu faria para transformar tudo isso em plural? Todas que você fez aí. Vamos fazer isso daqui agora, para deixar isso daqui resolvido na mente de vocês, tá? There are cats on the wall. Tem gatos no muro. Professor, por que você tirou o A? A letra A, quando escrita sozinha, ela significa o quê? Um ou uma, não é verdade? Só que se eu estou falando no plural, já não pode ser mais um ou uma, porque é plural, é mais que um, né? O plural, ele indica 2, 3, 4. Tem gatos no muro. Aí não faria sentido colocar um ou uma, né? E a palavra uns ou umas não existe em inglês, por isso que eu não posso colocar o I. Então, enfim. Tem cachorros na rua. There are dogs on the street. Professor, o que mais alterou além do are? Bom, alterou a extração da letra A, que eu tirei, né? Que esse carinha aqui significa uma. E eu coloquei o S no fim do meu sujeitinho que apareceu aqui, né? No caso aqui, o gato, o cachorro. E esse meu sujeito teve que aparecer com S no final para que ele vá para o plural, certo? Plural é a palavra-chave aqui. Então, tem gatos no muro. Gatos é cats, com S no final. Tem cachorros na rua. Dogs, ok? Dogs. E assim por diante. Vamos continuar aqui, hein? There are. Professor, e agora? Tem pessoas na calçada. Como é que eu vou falar persons? Pessoas? Não. Lembra que eu já falei como é que é pessoas no plural? Ó, aqui, ó. Falei no começo, né? É people. Então, there are people. Sem S no final. There are people on the sidewalk. Por que people, professor? Por que não persons? Porque a palavra persons não existe, tá? Eu tenho que ser people mesmo. E o people já significa pessoas, tá? Só acrescentando aqui. Existe uma série de carinhas, né? Que trabalham com um plural diferenciado. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Foot. O que significa foot? Significa pé. E pés, como é que é? Feet. Feet é pés. E tooth. Tooth é dente. E dentes. Teeth. Tá? Então, como o próprio ali em cima, person e people, né? Um dos mais comuns aqui que eu tenho man. Opa. Man, que é homem. E eu tenho men, que é homens, tá? Assim como eu tenho woman, que é a mulher. E woman, que é o quê? Mulheres. E essa é a alteração que eu tenho de singular para plural, ok, pessoal? Pegaram a ideia de como que funciona? É simples, mas demanda atenção, tá? Não são tantos assim que trabalham dessa forma mais abstrata, digamos assim. Eu sei que é uma coisa meio diferenciado, né? Mas não são tantos assim que trabalham dessa forma. Ok, pessoal? Voltando aqui então. There is not a dog on the wall. There is not a cat on the wall. Oh, eu tô ficando louco. There are... Opa. There are not cats on the wall. Beleza? There are not dogs on the street.
Já perceberam que eu uso o artigo indefinido, que é o THE, para anteceder um local, né? Então, ó, on the wall, on the street, acostume-se com isso. Para anteceder um local específico, você vai ter que colocar esse artigo indefinido, que no caso é o THE. THE significa o, a, os, as. O menino, the boy, a menina, the girl, ok? There are not people on the sidewalk. Beleza? There are not people on the sidewalk. There are not people on the sidewalk. Beleza? Muito bem, muito bem. Is there a cat on the wall? Are there cats on the wall? Is there a dog on the street? Are there dogs on the street? Is there a person on the sidewalk? Are there people on the sidewalk? Muito bem. Se você se perdeu em algum momento aqui, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu celular, vai chamar o professor Davi e tirar a sua dúvida. É isso que você precisa fazer, tá bom? Eu posso ajudar qualquer um que vier até mim pra tirar a dúvida, mas pra isso tem que vir até mim, ok? Durante as aulas eu capto o mais que eu posso com as dúvidas de vocês, mas se ainda assim eu deixei passar alguma dúvida e não percebi que você está com dúvida, pergunte, exponha a sua dúvida, é a melhor forma de aniquilar aquela dúvida, né? Eu sempre digo aqui, ir dormir com dúvida é ir dormir com regresso, tá bom? Regresso é sinônimo de dúvida e esses dois carinhas trabalham juntos. Dê uma pausa, copie tudo que está aqui, tá bom? Descendo aqui pra copiar o restinho do cantinho aqui, ó. Tá? Woman, enfim. Pessoal, foi isso, tá? Quem tiver dúvida, pergunte, esclareça o que tiver te incomodando aí. Desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos e até a próxima, pessoal!